Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finchy, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre o detalhamento básico do balanço patrimonial, ok? Bom, nesse vídeo aqui eu vou procurar mostrar a estrutura com alguns exemplos de todos os grupos e contas patrimoniais que compõem o balanço patrimonial, bem simplificado, porque o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que, dependendo do tipo de empresa, ele pode ter mais ou menos detalhes. Então, o objetivo desse vídeo aqui é justamente para você que está aprendendo sobre o balanço patrimonial, estudando sobre contabilidade, começar a entender um pouco melhor mais alguns detalhes, já que esse é o quarto vídeo da série no qual eu comecei a falar sobre a estrutura do balanço patrimonial, ok? Bom, então o objetivo deste vídeo é apresentar uma estrutura básica do balanço patrimonial com os detalhes e agrupamentos dos registros contábeis que são executados numa empresa. Então, só lembrando que o balanço patrimonial é uma demonstração que vai surgir após um período. Normalmente a empresa faz o balanço patrimonial todo mês, então fechou o mês, a empresa vai apurar os valores dos saldos contábeis existentes nas contas contábeis e, de acordo com as características dessas contas contábeis, esses saldos são agrupados em contas e grupos contábeis que aparecem no balanço patrimonial, informando esses valores. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês essa estrutura e comentar um pouquinho sobre alguns detalhes desta estrutura. Então, lembre-se que essa estrutura pode ser um pouco diferente de empresa para empresa. Mais uma vez que você compreendeu como é esta estrutura, não terá grandes dificuldades de entender o balanço de qualquer empresa. Então, a partir do momento que você começar a compreender essa estrutura básica, vai ficando mais fácil você entender balanços mais complexos, como, por exemplo, de empresas de grande porte, as empresas, sociedades anônimas de capital aberto, que são aquelas que estão listadas na Bolsa de Valores, que normalmente são empresas de grande porte. O detalhamento do balanço patrimonial dessas empresas é bem grande, tem bastante coisa, tem muito mais contas e grupos contábeis que aparecem aqui. Lógico, tirando, né, os grupos básicos, né, as subdivisões do balanço patrimonial, né, ativo, passivo, circulante, não circulante, patrimônio líquido, isso todo o balanço patrimonial tem, desde a pequena empresa, da mais simples, até a maior. Mas a composição das contas que entram no ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, isso pode variar muito de empresa para empresa, dependendo do segmento dela, dependendo do porte dela, isso vai acabar influenciando bastante, tá? Então, explicando, né, isso acontece porque a estrutura de um balanço patrimonial pode variar de uma empresa para outra, principalmente pelo fato de elas pertencerem a segmentos de atuação diferentes e até mesmo pelo próprio funcionamento e maneira de como são registrados os fatos contábeis. Então, por exemplo, se você olhar o balanço patrimonial de uma indústria de grande porte e uma indústria bem pequenininha, você vai perceber que a estrutura básica dele ali vai ser muito parecida, mas provavelmente a estrutura ali, a composição desse balanço de uma empresa de grande porte vai ter muitos mais detalhes, tá? E a mesma coisa quando você olha, por exemplo, o balanço patrimonial de um banco, comparando com uma empresa industrial ou comercial, você vai perceber que ele é totalmente diferente. A composição dele, o nome das contas que compõem, ele é bem diferente. Então, o balanço patrimonial é uma demonstração um tanto complexa, né, a partir do momento que você começa a olhar ele dentro de empresas de grande porte. Então, o objetivo aqui do vídeo, como eu já mencionei, é dar esse pontapé inicial no seu conhecimento para você começar a desenvolver toda a visão de como que é essa estrutura. O importante é sempre lembrar dos conceitos essenciais já abordados nos vídeos anteriores, que isso ajuda muito a você entender as contas que aparecem dentro de cada grupo, subgrupo, subdivisões do balanço patrimonial, ok? Bom, então eu vou começar aqui demonstrando essa estrutura básica, sempre começando aqui pelo ativo, né, que são os bens e direitos da empresa, e eu vou começar falando sobre o ativo circulante, que são os bens e direitos da empresa que podem se realizar, ou seja, que podem virar dinheiro até um ano.
Então, temos aqui o grupo caixa e equivalentes de caixa. Então, aqui ficam registrados todos os valores que a empresa tem em conta corrente bancárias, em aplicações financeiras de resgate imediato que a empresa deixa ali guardado, mas a qualquer momento ela pode resgatar aquele dinheiro para utilizar, então ele é considerado como se fosse um dinheiro disponível. Dinheiro vivo, que normalmente uma boa parte das empresas tem ali para pagar alguma conta imediata, algum trabalho simples, é muito comum isso acontecer em empresas. Então esse grupo aqui ele vai juntar todos os saldos contábeis que tem registrados em conta caixa, contas bancárias, contas de aplicações financeiras de resgate imediato, tá? Em uma determinada data. Sempre lembrando que esses saldos são finais, né? No final de um determinado mês. Então, a empresa apura esses valores, monta o balanço patrimonial, tira uma foto e continua fazendo os registros contábeis que vão fazer com que os valores vão sendo modificados novamente. Tá? É como se fosse a sua conta corrente, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores. Né? A sua conta corrente tem um saldo inicial, tem as entradas, as saídas, tem um saldo final. Aquele saldo final é o saldo inicial do mês seguinte. No mês seguinte vai ter entradas e saídas, fecha o saldo novamente e assim por diante. Né? Ela é uma movimentação contínua. As contas contábeis que aparecem aqui no balanço e acontece a mesma coisa, ok? Contas a receber de clientes, então todas as vendas que a empresa fez e que ainda não recebeu dos seus clientes estão pendentes de receber na data do fechamento do balanço. Os estoques que a empresa tem, pode ser estoques de matéria-prima, estoque de produtos acabados, estoque de mercadorias, estoques de materiais de escritório, tudo isso entra aqui nesse grupo de estoques. É claro que os valores mais relevantes são daqueles componentes no qual a empresa utiliza para comercializar, se ela for indústria, matéria-prima, materiais, produtos acabados, materiais em processo. Se for uma empresa comercial, são as mercadorias que ela acaba revendendo, mas também pode ser registrado aqui nos estoques coisas pequenas como os materiais de escritórios, algum tipo de material que a empresa utiliza ali no dia a dia, também pode ser registrado tudo aqui dentro. Então, né, se for uma empresa que tem vários tipos de estoque, tudo isso é juntado num bolo só para entrar aqui no balanço patrimonial. Sempre lembrando que o balanço patrimonial é uma demonstração sintética, né? Ela sintetiza várias contas contábeis que a empresa utiliza para controlar os seus bens, direitos e obrigações ali no seu dia a dia, e ela acaba agrupando algumas dessas contas com características semelhantes nessas contas que aparecem aqui no balanço patrimonial, ok? Algumas empresas podem ter impostos a recuperar. É muito comum uma empresa de grande porte pagar um imposto primeiro e ela vai ter direito a recuperar esse imposto que foi pago antecipadamente. Não vou entrar aqui nos detalhes sobre isso porque não faz parte aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas em empresas de grande porte é muito comum ter imposto para recuperar. Despesas antecipadas, quando as empresas pagam por algo, principalmente serviços, ela paga um serviço à vista e ela tem direito a receber esse serviço durante um bom período, normalmente um ano, como por exemplo assinaturas de informes fiscais, serviços de tecnologia da informação, TI e entre outros. Então é muito comum a empresa pagar algo antecipadamente e ter direito a receber em contrapartida um serviço. Por isso que fica aqui no ativo, né? Que é um direito que ela tem de receber. E qualquer outra conta a receber que ela tenha, mas que não tenha nada a ver com nenhuma dessas anteriores. Então é muito comum também, às vezes a empresa tem alguma conta que não provém de vendas dela, ela coloca aqui, como por exemplo, a empresa tem um veículo, ela resolveu vender esse veículo e essa empresa fabrica chocolate, por exemplo. Então ela está vendendo um veículo que não faz parte do ramo de atuação dela. O ramo de atuação dela é venda de chocolate. Então ela vendeu um veículo lá do ativo imobilizado, vamos supor que ela vendeu para uma pessoa ou para uma empresa, essa empresa vai pagar para ela ainda e essa venda não é caracterizada como contas a receber de clientes, porque não foi venda de chocolate, foi venda de um veículo lá do ativo imobilizado. Então ela pode colocar aqui. Então qualquer outra conta que ela tenha a receber que não seja proveniente da venda daquilo que ela comercializa,
deve ser registrado separado. Então, outras contas a receber normalmente não tem grandes movimentações, porque é algo que acontece esporadicamente nas empresas, mas é muito comum ter essa conta também no balanço patrimonial. Bom, a somatória de todos esses componentes do ativo circulante fecha o valor total do ativo circulante, ok? Agora, o ativo não circulante, lembrando que ele é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos imobilizados e intangível, também tem a sua composição através de algumas outras contas que entram aqui. Então, no realizável a longo prazo, que é o grupo que registra tudo aquilo que a empresa tem a receber, mas só que depois de um ano, longo prazo, é muito comum encontrar as contas de depósitos judiciais. Então, toda empresa normalmente tem, aí, principalmente as de grande porte, algum processo trabalhista, processo fiscal ou algum processo comercial, por exemplo. E normalmente os processos judiciais aqui no nosso país demoram mais que um ano. E esses processos normalmente precisam que a empresa, obrigam a empresa a depositar um dinheiro enquanto ele está sendo julgado. Então a empresa faz um depósito lá de um dinheiro de um determinado valor e fica esperando o julgamento, né? Então, enquanto não for julgado esse processo, a empresa pode ter o direito de receber esse dinheiro de volta. Isso é muito comum acontecer nas empresas. Empréstimos a filiais e coligadas, né? Então é muito comum também empresas de grande porte que têm várias filiais ou tem empresas coligadas, ela pode emprestar dinheiro para a filial. Então a empresa tem uma matriz num determinado estado e que a matriz está muito bem financeiramente falando, e a filial dela de outro estado já não está tão bem. Então, ao invés da filial pegar dinheiro emprestado a um custo mais alto no mercado financeiro, a matriz empresta dinheiro para ela. Então, ela faz uma transferência de dinheiro e tem que ficar registrado no balanço, porque cada unidade da empresa é independente. Não é porque é uma empresa do mesmo grupo que ela pode simplesmente sair transferindo dinheiro aí para as filiais e ponto e acabou, né? Tudo isso tem que ficar registrado. Então, no balanço da matriz vai ficar registrado o direito de receber o dinheiro que ela emprestou lá para a filial. E lá na filial fica registrada a obrigação de devolver esse dinheiro. Lá na filial vai ficar registrado no passivo, tá? Então também é muito comum, principalmente em empresas de grande porte. E claro, aqui no realizável a longo prazo, poderia ter a conta aqui também, né? Não tão comum, contas a receber de clientes. Não é muito comum essa conta aparecer, porque a grande maioria das transações comerciais entre as empresas não vão demorar mais que um ano para o cliente pagar, né, um determinado serviço, produto que a empresa vendeu, né? Então não é comum, mas pode sim acontecer, dependendo do segmento que a empresa atua, né? Dependendo, vamos supor, imaginar aí uma empresa que fabrica transatlântico, né? Que a fabricação de um transatlântico vai demorar bastante tempo. Então ela já pode emitir aí um valor de cobrança para o cliente, só que o cliente vai pagar isso lá na entrega do transatlântico daqui um ano e pouco. Então pode acontecer, mas não é tão comum. Vai depender muito do tipo da empresa. Bom, a outra subdivisão aqui de investimentos é muito comum o registro de participações societárias, quando uma empresa compra um pedaço de uma outra, seja grande, pequeno, que ela compra com a intenção de investir, de usufruir dos ganhos que essa outra empresa tem, tá? Então, neste subgrupo aqui do subdivisão do balanço patrimonial, investimento significa participação em outras empresas, ok? Depois temos o imobilizado. Aqui no imobilizado e também no intangível, não é comum estarem listados alguns detalhes, como eu apresentei aqui na conta de realizável a longo prazo e investimentos, né? Coloquei aqui participações societárias. Eu não detalhei tanto, mas essas participações societárias têm alguns tipos diferentes também, que algumas empresas colocam esse detalhamento aqui no balanço patrimonial. Tá? Agora, aqui no imobilizado e não intangível, não é comum você encontrar nos balanços patrimoniais aí das empresas o detalhamento, que nem imobilizado, né? A empresa não vai ficar colocando aqui veículos, imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, né? Então, normalmente ela junta todos os valores lá registrados na contabilidade e lança aqui direto no balanço. E o intangível é a mesma coisa. Então, por isso que eu coloquei esta observação aqui também, ok?
Bom, então aqui a somatória de todos esses itens que compõem o ativo não circulante vai dar o total aqui desse subgrupo. E a somatória do ativo circulante com o valor do ativo não circulante vai ser o total do ativo. Isso já foi apresentado também em vídeos anteriores. Agora, vamos falar do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem. E essas obrigações podem ser com terceiros, que é o passivo circulante ou não circulante, e obrigações com o próprio sócio acionista, que é o patrimônio líquido, que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Começando aqui pelo passivo circulante, começa-se aqui com a conta de obrigações sociais e trabalhistas, ou seja, os salários que a empresa tem a pagar aí na data do fechamento do balanço e as obrigações relacionadas aos salários, como por exemplo, fundo de garantia, INSS, tudo isso fica registrado aí na conta de obrigações sociais e trabalhistas. A conta fornecedores, como o próprio nome diz, tudo aquilo que a empresa comprou a prazo e que ainda não pagou de seus fornecedores, fica registrado aqui, nem tem o que falar muito, é bem simples de entender. As obrigações fiscais, os impostos, que a empresa deve, impostos e tributos, ICMS, PIS/COFINS, IPI, INSS e por aí vai. Todos os impostos que ela deve ficam registrados aqui nas obrigações fiscais. E empréstimos e financiamentos, todo tipo de empréstimo e financiamento que a empresa tomou aí no mercado financeiro e qualquer outro tipo de obrigação que não se enquadre aqui nas anteriores. Não é uma conta tão comum assim, mas normalmente em empresas de grande porte, às vezes essa continha aqui de outras obrigações acaba aparecendo porque a empresa tem alguma obrigação aí com terceiros que não se enquadra em nenhuma dessas anteriores. A somatória de todas essas contas vai ser o total do passivo circulante, ok? Bom, agora passivo não circulante. Antes, de exemplificar aqui o passivo não circulante, eu posso dizer que todas as contas que você vê aqui no passivo circulante poderiam também aparecer aqui no passivo não circulante. Só tem que tomar cuidado que o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem com terceiros que vão vencer até um ano. E o não circulante é tudo aquilo que vai vencer depois de um ano. Então, desde que a obrigação que apareça aqui no passivo não circulante vença depois de um ano, pode ter o mesmo nome dessas que aparecem aqui no passivo circulante. Então é muito comum você encontrar contas iguais. É lógico que vai ser muito difícil você encontrar, por exemplo, a conta obrigações sociais e trabalhistas. Salários, a empresa não vai colocar salário a pagar daqui a um ano. Então isso já é difícil de encontrar. Fornecedores também, muito difícil você ver a conta de fornecedores aqui no passivo circulante, porque a empresa não vai demorar mais que um ano para pagar seus fornecedores. Então são casos bem específicos, mas que podem acontecer. Agora, uma conta muito comum de aparecer aqui no passivo não circulante é a conta de empréstimos e financiamentos. Então toda empresa que faz empréstimos e financiamentos, normalmente ela toma esses recursos com vencimentos superiores a um ano. Então tudo aquilo que for vencer depois de um ano tem que aparecer aqui no passivo não circulante. E também algumas outras obrigações que não são contempladas dentro dos nomes, exatamente igual aqui no passivo circulante, quando não tem um nome específico, qualquer outro tipo de obrigações com terceiros que tenham vencimento superior a um ano tem que entrar aqui no passivo não circulante. Tá? Então a somatória de todos os itens que compõem aqui o passivo não circulante vai dar aí o total dele. E ficou faltando aqui as provisões. É muito comum também a empresa utilizar provisionamento de dívidas que ela vai ter depois de um ano, como por exemplo férias de funcionários. Então é muito comum algumas provisões. Então ela coloca esse nome genérico porque essas provisões aí elas podem ser das mais diversas possíveis. Então é um nome bem genérico aí para ela deixar provisionado algo que ela acredita que ela vai ter para pagar depois de um ano, desde que não tenha um nome específico aqui anteriormente listado, ok? E para fechar o grupo patrimônio líquido, eu trouxe aqui somente duas continhas do patrimônio líquido, pois o objetivo desse vídeo, conforme eu mencionei, é mostrar a estrutura basicona do balanço patrimonial. Então o patrimônio líquido é composto basicamente aí pelo capital social, que é o dinheiro que os sócios, acionistas
entregaram para a empresa ali no momento da constituição dela, né? Então isso é muito comum, as pessoas se referirem ao patrimônio líquido com essa descrição que eu acabei de mencionar, mas o correto é o capital social. Então o capital social é o dinheiro que os sócios acionistas colocaram ali no momento que montaram a empresa. E a segunda conta mais importante, mais comum em todo o balanço patrimonial, é a conta de lucros e prejuízos acumulados. Esse valor de lucros e prejuízos acumulados, ele vem da demonstração do resultado do exercício, que é a apuração daquilo que a empresa vendeu, menos o que ela gastou e aquilo que sobrou, ou, né, no caso do prejuízo, que faltou, que é transferido aqui para o grupo de lucros ou prejuízos acumulados, que vai fazer parte aí do patrimônio líquido. A somatória de todo mundo aqui vai dar o valor total do patrimônio líquido. E a somatória do passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido vai ser o valor total do passivo, ok? Bom, então a estrutura basicona aqui do balanço patrimonial, para você que está começando a querer aprender sobre esses detalhes, é isso aqui. É o mais comum que você vai encontrar aí em praticamente 99% das empresas, né? Pelo menos uma grande parte dessas contas aqui apresentadas você vai encontrar, e como eu mencionei no início do vídeo, né? Dependendo do tipo de empresa, vão existir muitos e muito mais detalhes, principalmente aqui no patrimônio líquido. Existem algumas outras contas, passivo circulante, não circulante, tudo vai depender do segmento da empresa. Mas o importante é sempre você lembrar dos conceitos essenciais, né? Do que significa ativo, circulante, não circulante, o que significa passivo, circulante, não circulante, que com isso a própria descrição da conta já vai dar a entender aí mais ou menos o que significa, o que representa aquilo. É claro que alguns nomes, para quem está começando a aprender sobre contabilidade, acaba sendo um pouco estranho, não vai conseguir entender, vai ter que pesquisar um pouquinho mais. Mas com o passar do tempo, conforme você vai aprendendo, tudo vai ficando mais simples, mais fácil de se entender, ok? Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Acompanhe aqui meu canal, dê um joinha aqui no vídeo se você gostou, escreve aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, para que eu possa trazer cada vez mais materiais interessantes para você que está aprendendo sobre contabilidade, finanças, investimentos e afins. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.